desconfiar da sua forma de olhar, não desconfiar da forma com que você se relaciona. É você achar que isso é desse jeito mesmo. É uma naturalização congelante, né? Esse é o papel que a vida faz. Lembrando que como eu congelo o outro, como eu me congelo, eu perco de ver a minha possibilidade de criação, de criador, e perco também a possibilidade de ver o outro como criador e como criadora. Isso significa que se eu não me vejo como criador, como criadora, eu me vejo naturalmente como alguém que não tem. Então a carência fundamental que rege a roda, que faz a roda girar, é a carência, né? Você, de uma certa fixação, você fixa as pessoas em determinados lugares, em determinados personagens, você se fixa também nesses determinados personagens, e você tem fome. Você tem fome. Então, na sua vida, basicamente, você vai se movimentar para saciar a sua fome, para saciar essa sede fundamental, essa carência fundamental. Mas se você fixou as pessoas e os personagens, né, e se fixou, você vai em busca sempre daquilo que vai saciar a sua fome. Então, o seu movimento passa a ser um movimento interessado, interesseiro, né? Você olha para as pessoas de maneira utilitária, né? Basicamente você olha interessado, né? Todos estão congelados, você deixa só se movimentar um pouquinho aquele que você vai morder o pescoço. Aquele pode se movimentar um pouquinho, mas até eu morder, quando eu morder é meu. Então você vai lá, agora você é meu, você é minha, meu filho, meu cachorro, minha amiga, meu amigo, meu colega, meu namorado, minha namorada. Aí congelou. E agora é seu. E a vida segue. Basicamente você segue congelando e segue com fome. É isso que a gente cria o processo de sofrimento. Porque umas horas a gente consegue o que a gente quer. Eu tô falando isso toda vez, né? Outras horas a gente não consegue o que a gente quer. E aí quando a gente consegue, a gente... fogo de artifício, purpurina, confete. Oh, selfie! Muito selfie, muita foto, né? Tal, desfila. Quando a gente não consegue, a gente se esconde, não quer ver ninguém. E a vida segue. Seres congelados que acham que não tem energia, procurando energia nos outros seres, né? Como se a gente fosse mesmo aqueles que estivessem no mundo submerso, nas profundezas do mar, e aí a gente é aqueles peixinhos desorientados que ficam procurando um ponto de luz. Quando encontra o ponto de luz, é aquele peixão com a boca grande que tem uma lanterninha aqui. Aí quando encontra o ponto de luz, o peixinho vai lá, uma luzinha, o outro comeu, né? Então isso basicamente é a descrição do Samsara, bem rápida, né? E Prajna, a sabedoria de Prajna Paramita, que é talvez seja a sadhana principal da gente, é o nosso texto principal, ele ataca o congelamento. Ele ataca a ideia de você se congelar e congelar o outro, congelar as relações. Ele ataca a ideia de que você não é, de que você não tem, de que você está buscando fora a felicidade. Ele ataca ferozmente, né? Uma outra palavra para o Sutra do Diamante, que é um dos sutras Prajna Paramita, é Vajrashedika. Diamante por quê? Porque ele fura tudo. Ele vai cortar completamente a ilusão de que você não é um ser potente, de que você não é um ser criador, de que o outro não é um ser potente, não é um ser criador. Então, se a gente for falar de óleos de Prajna Paramita, que é o que eu espero que a gente faça hoje aqui, nós estamos falando de óleos que descongelam, né? Descongelam. Óleos que descongelam são óleos quentes, são óleos que olham com fogo.
Quem tem fogo não tem frio. Não vai procurar monstro submarino para chamar de seu, né? Não vai procurar morder o pescoço de ninguém. Então, o processo do olhos de Prajna são olhos de fogo, olhos que vão olhar e vão iluminar, né? E vão oferecer calor, não vão pedir calor. Então, o resultado da prática, né, de Prajnaparamita é você desenvolver um olhar descongelante em relação a você, em relação ao outro. Tá? Tudo bem por aqui? Tudo o quê? Pode falar. Você falou de avidya, né? Sim. E eu me pergunto sempre nos ensinamentos, eu fico sempre imaginando, se alguém me perguntar isso, eu não vou saber de fato responder. Sim. Acho que eu também não. Não sei, talvez saiba. Talvez tu saiba. Ou dê alguma ideia de como descobrir. Assim, a gente tem essa liberdade interna, mesmo que a gente não conecte com ela. Sim, a maioria do tempo, né? Mas ela tá lá. Sim. Eu fico pensando assim, se ela tá lá, por que é que quando a gente nasce, a vida toma de conta, assim? Não necessariamente ela toma de conta. Mas a gente pode falar aqui, dizer que na maioria de nós, ela é pego na roda da vida, né? Por que isso acontece, sabe? Quem é a Vidya? Eu sei que não é quem nesse sentido, assim, uma identidade, mas não estou sabendo me expressar, não, eu acho. Mas entende, assim, a gente pode dizer que Maharaja também é um Buda, né? Sim. Né? Porque ele tem uma função de mestre no sentido de nos confunde, mas porque a gente, na verdade, pode ter acesso a essa lucidez. A gente pode dizer também que cada um desses elos, começando com a Vidya, é como se fosse um pouco disso, essa... Eu não tô sabendo. Pouco de quê? Eu não tô sabendo, não tô encontrando palavra pra dizer isso, assim. Mas por que existe a Vidya se a gente já tem essa liberdade que antecede a nossa vinda, porque nosso nascimento? Se perder faz parte da liberdade. Só tem um potencial, né? Aí qual é a liberdade? Se perder faz parte da liberdade. Se fosse obrigado a ser livre, não era liberdade. Sim, claro. Mas a gente, ao nascer, como que a gente sabe? Porque não é o nascer. Tipo, é porque quando você nasce, a mãe olha pro filho e diz, é meu filho. Aí a vida começa. Né? Mas ela também, quando nasceu. Sim, mas a vida começa porque alguém achou que aquilo era de maneira independente. Acho que é um pouco. Então, a criança ela pode nascer, ela pode não nascer em avidya. Ela pode ser olhada como um ser, que é o ponto, né? Como um ser livre. Então, quando a gente pega Prajnaparamita, começa a olhar com isso, quando se fala desse cortar, descongelar essa visão, quer dizer, para cada um de nós nesse momento, a gente tem a possibilidade de sair daqui e aqui mesmo descongelar as nossas próprias visões nas relações. Pode fazer isso. Tem uma pistola que eu vou dar. Você aperta e descongelar. Parece óbvio, mas isso fica aqui. Mas é isso mesmo. Isso é perfeito. Isso é assim. Então vejam. A gente, com Prajnaparamita, Prajnaparamita também é chamada, tem um livro em inglês que chama Heart Attack Sutra, porque Prajnaparamita, ele quando o Buda deu esse ensinamento, ele pediu para os monges se retirarem. Ele pediu para os monges se retirarem porque os monges eles têm que congelar as coisas, eles têm que se fixar muito, eles têm códigos de regras, né? E os monges que não se retiraram morreram do coração. Porque Prajnaparamita, ele é tão descongelante, né, que ele abre o coração. Ele abre o seu coração porque vocês vão perceber, as pessoas que vocês não conseguiram ajudar, não foi pro problema delas, foi problema de vocês. A gente não conseguia adquirir uma forma própria para chegar no ouvido do outro. A gente não conseguia entender muito bem o mundo do outro
para poder abrir mão do nosso mundo e encontrar uma forma de chegar no mundo do outro. A gente de alguma forma ainda tinha fidelidade a uma imagem interna, a uma fixação interna, né? A um congelamento próprio, né? Isso não fazia com que a gente conseguisse chegar no coração do outro. Aí se diz que os Budas, eles têm várias formas. Eu acho isso bonito. Se diz que o Buda Sakyamuni, ele tinha várias formas. O Guru Rinpoche também. Isso significa dizer que eles sabiam chegar em vários lugares. Eles sabiam se conectar com várias pessoas. Tá? Então, Prajnaparamita, ele descongela, inclusive, as imagens positivas, mas limitantes, que você tem de você mesmo. Você mesmo. Ele liberta as imagens negativas que você tem de você mesmo, de você mesmo. Ele lhe aponta um aspecto criador, criadora, que não tem limites. Tá? Vou falar. Você falar, né? Prajnaparamita. E assim, falta aqui um link aqui dentro para associar cara a crachá. Então, assim, eu já vi muitas vezes durante o curso, durante o centro, sobre isso. Mas ele é um livro, assim, é um conjunto de ensinamentos que foi condensado. Existe um livro que você possa acessar só. Vai fazer a prática dele, tá aqui. É uma sadhana. Eles são vários sutras. É uma coleção de sutras que da terceira volta do Dharma. Eu não vou entrar nesse assunto mais. Eu quero entender o que ele está falando. Tá. Acho que justamente essa falta de você acaba esquecendo. Tá. Ele é um nível de ensinamento do Buda. É um nível de ensinamento, né, que o Buda ensinou. Que é dessa forma, a estrutura compilada é dessa forma. Isso foi compilado assim, como um sutra, um texto, né? Esse texto ele é recitado, a gente vai fazer essa prática em várias tradições do budismo. E o que mais que eu posso dizer sobre isso? E é isso. E esse ensinamento ele aponta diretamente ele é um diálogo entre dois alunos do Buda, né? Entre Shariputra e Avalokitesvara. Shariputra da Sangha dos monges e Avalokitesvara da Sangha dos bodhisattvas. Os monges são aqueles que têm as regras estritas. Os bodhisattvas são aqueles que se perdem para entrar no mundo do outro, para ajudar o outro. Então, quando um monge, Shariputra, vai perguntar a Avalokitesvara, que é um bodhisattva, não é o CDF, o monge é o CDF. Tá? O monge é que vai perguntar ao doidão como é que faz para ajudar mesmo. Tá? Então isso significa assim, gente, a gente não mergulha para trazer benefícios seguindo regras estritas. Tenho que ser bom. Tenho que ser puro de coração. Nossa, como é difícil. Isso não é assim. Mas ele vai além desse texto, então. Não é apenas esse texto que está em ciência. São vários textos. São vários textos. Esse texto ele tem vários significados. Eu estou dando esse de hoje aqui, que é como ele pode ser usado para olhar as relações. Tá? Mas esse texto, ele é a porta da iluminação. Ele abre diretamente o caminho da iluminação. Tem praticantes, tem uma praticante mulher, Mashik Labdron, tibetana, que alcançou a iluminação a partir de Prajna, só de Prajnaparamita. Só de Prajnaparamita. Então, mergulhar em Prajnaparamita é abrir o conhecimento de Rigpa, da fonte criadora, que eu vou falar também. Mas o fundamental é a gente entender o seguinte, né? Descongelamento. Esse é fundamental. Quando o Buda introduz esse ensinamento, ele está dizendo assim: não há porquê você permanecer se congelando e congelando os outros. Não há. O sofrimento está ligado a esse congelamento.
E quando você se congela, você esfria. Você esfria a si, esfria as relações. Você vai procurar calor aonde? Nos picos de energia. Que ele lembrou aqui, mano. Experiências que vão lhe dar energia, ó. Experiências de apego que vão lhe dar energia. Experiências de carência que vão lhe dar energia. Experiências de raiva, de orgulho, de deslumbramento. Você passa ali oscilando, ó. Por isso que a roda oscila. Porque você é um ser frio, congelado, congelante. The winter is coming, né? Você segue aquilo, assim. Você é um ser congelante e congelado. Procurando o calor. Uma vez eu até perguntei no nosso grupo para ter a utilidade dele do sofrimento, né? Para a discussão, porque ele começa a perguntar o que serve que é O sofrimento? Você está acabando de responder. Isso. O sofrimento serve para você perceber que você sempre teve olhos de sol. De sol. É como se você fosse um ser congelante e um ser congelado, que por trás você tivesse olhos de fogo, olhos de sol. Mas aí você se esquece. Até você lembrar, você sofre. Em compensação, você, quando lembra, né, fica com a cara de foca do nome. Tô fora. Ele já sabe disso, Porque eu chamo ele de cara de foca. sabe? Ele vai saber, né, Vai cara? saber. Aí ele me perdoa. Bom, Oi. eu tenho uma dúvida também bem básica, assim. Tem uma parte aqui no Sutra que fala, no início fala, homenagem a Bhagavati Prajnaparamita. Prajnaparamita é uma pessoa? É uma deidade. Ah, Bhagavati é a deidade feminina, né? Prajnaparamita é mulher, ó. Tem 4 braços. Ele sabe. Ela é mulher. Isso é como os tibetanos trabalham, né? Eles gostam disso. De representar assim. Pra eles faz mais sentido, né? Pra gente eu acho que não faz. é porque não tem... É meio, Não tem forma, né? não tem forma, né? Você O cria- Sutra é um esvaziamento de tudo. É. E aí você dá forma. É. Mas é uma brincadeira deles, né? Porque Sim. pra eles, assim, lembrar de uma pessoa vem mais rápido, né? Sim. Então eles têm esse mote. A gente aqui trabalha um pouco assim, mas pouco. E a própria palavra, né? Paramita, são qualidades disso. Paramita são qualidades. Qualidades. São essas perfeições. Perfeições. É, que quando usadas se extinguem, né? É interessante porque pensar que a Avalokitesvara também tem essa característica de ser um bodhisattva, Sim. né? Mas na verdade ele representa uma qualidade que é da compaixão Isso, também, né? pois é. Então seria a mesma coisa, é como se tornasse um pouco substantivo uma característica, né? Assim, do Prajna seria da questão da sabedoria, Isso. você dá uma cara, acho que talvez seja a forma mais fácil de veicular para as pessoas Isso, também, né? Uma isso. característica antropomórfica, né? Sei lá, É isso mesmo. O monge pergunta ao Bodhisattva, né? O Bodhisattva é a compaixão. Ele pergunta porque... E a compaixão é quem fala, né? A compaixão é quem está falando. Ela é que está dizendo como é que sai, como é que faz. Não é o CDF, não é o letrado, não é quem lê muito, não é quem estuda muito. É quem experimenta o coração. Esse ponto eu acho importante a gente, sabe? A gente entender isso. Porque às vezes a gente tem a identidade teórica do praticante, né? Do tipo, o que um budista deve fazer. E na real, você deve se perder, você deve trazer benefício para os seres. Você deve ajudar quem você não consegue ajudar. Você deve se olhar de maneira nova todos os dias, todos os dias. Se olhar de maneira nova, enriquecedora, todos os dias. Nunca deve naturalizar o seu olhar, nunca. João, quando o Bruno fala o caminho do ouvinte, ele está falando desse caminho do monge. Os ouvintes são monges, mas nem todo monge é ouvinte. O caminho do ouvinte é o caminho daqueles que escutam o ensinamento do Buda tal como ele é e não veem a inteligência por trás do que o Buda está dizendo. Entende?
até na questão que eu tive, assim, como se claro que você eu achei do Lama, ele dava, eu tinha tido uma percepção de que ele dizia assim, existe o caminho do ouvinte, né? Que é também que é um caminho, né? Só que é como se fosse um caminho mais distante, onde você precisa obedecer determinadas regras para atingir o objetivo. Isso. Né? E o caminho do Prajna Paramita, que seria um grande atalho. Assim, você não vai tem regra. Né? Você vai na questão da vacuidade e tem realmente um insight, né? A respeito da natureza iluminada, né? Aí são os 5 aspectos de Prajna Paramita que eu queria trazer para vocês hoje. Para olhar as relações. Beleza. Tá? Que agora veja, a gente vai falar aqui hoje. Vocês vão escutar isso. Se vocês acharem que isso aqui é um talk show, vocês vão embora. Se vocês pegarem isso como uma semente, guardarem no coração, isso pode ser útil para vocês. Tá? Ok? Combinado? Então, o primeiro ponto da gente entender Prajna Paramita, o que o Sutra traz, é substituir vacuidade por liberdade. Né? Eu queria primeiro começar assim aqui. Substituam vacuidade por liberdade. Tá? Ok? Então isso significa dizer que todos nós temos uma natureza livre. Todos nós e as pessoas com quais a gente se relaciona, elas têm uma natureza livre. Se elas têm uma natureza livre, não faz sentido eu ficar esperando delas determinados tipos de visões utilitárias, determinados tipos de comportamento. Eu posso olhar para o ser como se ele desse para mim a chance de ver a liberdade. Todos os dias, a todo momento. Mas não, eu esqueço, olho e congelo. Meu, minha, isso, aquilo. Esqueça o congelamento. Olha, liberdade. Tá? Liberdade. Olhe para você mesmo, os seus personagens. Mesmo aquelas histórias que você já construiu, remoeu, já tem uma estrutura ali, já está funcionando a estrutura. É liberdade. Teve liberdade para criar aquilo. Olhe para você e para o outro num lugar de liberdade. Você pode fazer uma rodada completa do mala pensando isso. Um gato para sangato para outro. Liberdade. Liberdade para mim, liberdade para o meu ex. Um gato para sangato para outro. Liberdade para mim, liberdade para minha namorada. Um gato. Você pode colocar isso como um princípio ativo da sua visão. Tá? Esse é o primeiro aspecto do Prajna Paramita. Quando vocês vão ver o Sutra, isso está explícito na página 3. Quando a gente vai ler o Sutra todo, tá? Mas antes disso, eu quero logo trazer os elementos para vocês. Ó Shariputra, um filho ou uma filha, na terceira linha. Quando Avalokitesvara pergunta, quando Shariputra pergunta para Avalokitesvara, Avalokitesvara responde para Shariputra: ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajna Paramita deveria ver. Ver. Vocês entendem? Deveria ver assim. Ele não está dizendo deveria intuir, não, deveria ver. Ele vê isso. Tá? Todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Substituindo, todos os 5 skandhas têm a natureza da liberdade. Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. São os 5 aspectos com os quais a gente se relaciona com o mundo. As formas, as sensações que a forma traz, a percepção, a marca mental, formação mental e a identidade, a consciência. Então, as emoções estão dentro das formações mentais, né? Como? As emoções estão dentro das sensações. Por exemplo, a emoção que isso traz para mim é uma, né?
Se isso aqui for da casa de alguém, a emoção que isso traz para essa pessoa é outra. Então a emoção é vazia, ela é livre. Certo? A forma é livre, porque para mim isso é uma coisa. Para uma criança de 8 anos aqui pode ser uma cumbuca de botar na cabeça, assim, vai adorar. Né? Isso é livre. Tá? Essas cinco partes que você falou, 5 escanos. são 5 primeiros verbos, a minha impressão que você não identidade, forma. Eles têm uns zeros aí, eu não sei te dizer isso com... Eu sei que Vijnana e Sanskara estão aí, mas a Vidya não tá. É a Vidya, Sanskara, Vijnana, Namarupa. Namarupa também não tá. Agora Vijnana e Sanskara estão aí. Pode existir percepção, sensação. Formação mental e consciência. E forma, né? Essa aqui não tem uma tradução de escamas mesmo, né? Para nossa... A gente não... O Ocidente não chegou nesse nível de olhar as categorias de percepção da realidade. Ele não trabalhou. O budistas... Isso é pré-budista, na real. Isso é hindu. Eles olharam isso. Então vejam. Quando a gente diz que as percepções, essas 5 categorias da realidade são livres, significa o quê? As minhas relações são livres. A minha relação comigo mesmo é livre. Eu tenho uma base de liberdade. Eu não estou determinado a ver isso de um único jeito. Não estou. Por mais que eu tenha visto várias vezes. Não está determinado. Isso não precisa ser necessariamente assim. Ok? Eu não preciso olhar para a pessoa, porque ele é carente, tá vendo? Mas eu não preciso olhar para ele como carente. Ele é depressivo. Eu não preciso olhar para ele como depressivo. Mas ele diz que ele é depressivo. Ok, mas tu pode não concordar com o que ele diz. Tu pode olhar e ver o ser potente que está ali atrás. O ser livre que está ali atrás. Tu prefere se comunicar com ele como ser livre ou como ser carente? É mais fácil o que está dado, né? É que a gente foi educado para isso. Você sabe a diferença. A gente não consegue, né? A gente não quer muito. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz. Mas às vezes a gente está muito ocupado, a gente não tem tempo, entendeu? Para olhar de maneira verdadeira para a coisa. É melhor a gente ter posse mesmo e dizer fulano é assim, isso é assim, tá certo. E é bom você tomar seu remédio. A gente olha assim uns para os outros. Assim. A gente não tem muito tempo. Afinal, eu tenho que fazer muita coisa. Veja, a educação, os métodos de educação deles, familiares, assim, os passos pela escola, que é uma formalização muito grande. Né? Isso. Faz esse enquadramento assim, Faz. muito sério, muito vestido. Faz. Mas para dar uma certa garantia, sei lá, uma estabilidade à organização social, ao todo. Ao status quo. Ao status. Manter as coisas como elas são. Coloca viseiras, né? Muito bem fácil domesticar, levar, conduzir. E como os meios de comunicação repetem isso, dão a serviço superior. Só a cereja do bolo, né? Família, né? Tudo. Os rótulos psiquiátricos, por exemplo, são violentos. São assustadores, né? E aí é difícil mesmo você conseguir escolar, não é nem assim. Você tem um diagnóstico de alguém com uma doença psiquiátrica muito séria. Sempre que alguém se apresenta assim. Curável, né? Isso. Assim, então, você olhar para uma pessoa, sei lá, que apresenta um quadro psicótico grave, aí você olhar aquela pessoa com liberdade. Né? Assim, sempre que alguém se apresenta para mim como, tipo, eu sou bipolar, eu digo eu também. Mas bipolar não. Eu sou psicótico, eu digo eu também. Eu tenho um grau sério de psicose. As coisas de budismo, eu acho que é psicose. Porque assim,
quem vai dizer quem você é? Saca? Tipo, como é que eu vou aceitar o diagnóstico de outra pessoa sobre quem eu sou? Isso pra mim é impensável. É uma coisa impensável. Eu não aceito. É você. Mas diagnósticos que são, por exemplo, de síndromes na realidade, né? Por exemplo, uma criança nasce com síndrome de Down, vou pegar uma bem basiquinha, entendeu? Você não, como é que você pode até olhar para liberdade, mas você sabe que existe até uma possibilidade biológica que... Certo, mas mesmo assim, essa forma de relação está em disputa. Eu acho Está que completamente em disputa. É tanto que a hoje questão da síndrome de Down, que ela falou aí, a grande questão não é vê-la com a liberdade de ter síndrome de Down, é entender que ela, independente da síndrome de Down, tem a liberdade, tem potência, tem uma potência nela. Isso é que nós não vemos. Nós olhamos a síndrome de Down como uma nulidade. Ela jamais será normal. Então vejam, os americanos agora estão procurando o gene da psicopatia. eles vão achar. Eles vão achar. Eles estão procurando o gene da psicopatia. Isso pra mim é tipo 1984, sabe? É tipo Admirável Mundo Novo. É tipo Dias de um Futuro Esquecido. É uma coisa assim, é chegar ao limite do que você acha, você responde para uma questão de liberdade, você imputa uma prisão no gene da pessoa, né? Isso pra mim é tipo terrível. Mas deixa eu continuar, tá? Então, o segundo aspecto que eu quero que vocês chegar com vocês é tudo é conexão. Tudo é relação. Tá? Isso se dá porque na primeira página do Sutra, na página 2, a gente pode ler juntos essa parte. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagir, na montanha do Pico dos Abutres. Junto com ele estava um grande grupo da sangue dos monges e da sangue dos bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, que examina os diferentes tipos de Dharma, chamado profunda iluminação, e ao mesmo tempo, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda prajna paramita, viu que os 5 skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva. Então, só, não precisa virar. Aqui, o Suda está mostrando pra gente uma ideia muito importante, né? As coisas não só são livres, como elas estão em conexão o tempo todo. As coisas elas estão totalmente conectadas. Por exemplo, o Buda, que só aparece agora e no final do Sutra, ele entra em meditação. Quando ele entra em meditação, 2 alunos deles começam a conversar. Um da sanga dos monges, o outro da sanga dos bodhisattvas. E o Sutra diz, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra diz ao nobre Avalokitesvara. Quer dizer, o fato do Buda estar em meditação, estar no estado de Samadhi, estar lá focando, né? Estar na fonte. O Buda está na fonte. Isso repercute diretamente no entorno dele. O Buda está lá brilhando como um sol, aquecendo. O calor do Buda toca o coração dos outros. O que significa, gente? Isso significa dizer que as relações da gente, elas estão completamente conectadas com o que a gente bota na mesa, com o que a gente oferece para o outro comer. Se eu ofereço apego, eu vou colher apego. Se eu ofereço carência, eu vou colher carência. Ah, mas eu não queria não, ó, minha filha, não queria que ela ficasse presa nisso não. E tu? Tu tá livre disso? Não. Como é que tu vai ajudar ela? Não queria não que a pessoa que eu amo ficasse sofrendo por causa de raiva não. Como é que tu vai fazer? Tá tudo assim, ó. Podia fazer o funk. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Tá tudo dominado.
Tudo está conectado, gente. Então, o Sutra se abre porque o Buda entra em meditação. Pelo poder do Buda significa assim, eles são aquecidos pelo calor do Buda. Aí tu olha pro lado, tá um amigo teu que não consegue se levantar da cama, né? Não sei o que. Tu quer mudar como? Tu vai ficar dando conselho? Tocando. Tu sai daí, fulano. Não, gente. Essas pessoas, elas estão assim, porque elas estão perguntando pra gente, tu vai aprofundar ou não? Tu vai mergulhar no teu coração e descobrir que tu é um jovem sol ou não? Tu vai aquecer ou não? Porque se você quiser apego, você vai ter apego. Se você quiser carência, você vai dar carência. Orgulho, você vai ter orgulho. Tá tudo conectado. Tá? Então assim, por isso que se diz que quando isso se diz no Zen, né? Quando você senta, os mestres do passado, do presente e do futuro sentam com você. Um pouquinho de meditação que a gente faz, gente. Então nas relações é a mesma coisa. Se está conectado, o que é que tu quer oferecer para o outro? Orgulho? Seu máximo? Competição, disputa? Mente estreita, torpor? O que é que a gente quer oferecer uns para os outros? Está tudo conectado. Agora eu posso entender isso e dizer, eu desejo para você olhos de sol, olhos de fogo. Eu desejo isso para você. Ó, que desejo bom, que presente bom de aniversário. Vocês botem isso dá uma festa de aniversário. O que você quer? Olhos de sol. Eu quero isso. Olhos de fogo. Mas assim, você não interfere. As coisas estão postas. Você não. A sua ação é a mera consciência. Ressonância. Sua. É a sua consciência. Isso. Talvez a sua prática. E isso chega ao outro, é isso. Isso você vai ressoar. Entenda, né? Eu dizer, então, Isso. por exemplo, eu estou com uma amiga muito doente. Isso. Deitada, não levanta. Sim. Aí eu chego pra ela, em vez de eu chegar pra ela e falar isso, eu vivo a minha vida e mostro pra ela Isso. que eu tô buscando a felicidade, que eu tô. Tá? Tu mostra ressoando. Isso chega a ela. Tá dando certo. Olha, mas está dando certo. Isso chega nela. Isso chega nela. Agora se eu for falar com ela, ela não vai reagir. Ela não reage. Tu entende? Eu entendo, mas eu acho complicado a pessoa entender isso, sabe? Ela entender? Então, É tu que tem que entender. Eu acho que eu talvez não aceite, né? Eu talvez não esteja aceitando. É difícil aceitar isso. Mas eu acho que é por causa da questão da motivação. Por exemplo, quando eu olho, por exemplo, um vídeo do Lama, aquilo me motiva. É. Você, rapaz, não é que o negócio parece que tá certo? É. Aí você olha o vídeo da Márcia Baixa, aí você vê, pô, o negócio parece que realmente funciona. Se Você vê o meu, é meio que pessoas não tem. plácidas, né? Aquela coisa de bacana. Não é? Se ela vê o meu, ela não se motiva porque ela só vê o meu. Não, porque as pessoas que tocam você, vai ver É a verdade. Márcia Baixa, olha pra ela, chama aquela mulher uma deusa, né? Mas aí é que tu erra. É? Porque tu acha que é ela que é. Eu acho Tu que- é a deusa. Não, mas assim, ela já tá manifestando. Mas né? tu também. Não, eu não tô manifestando, cara. Tu tá aí manifestada. Manifestando na nossa frente. É esse o ponto, entendeu, Vi? É parou, foi Parou que é o outro. Tá a conexão, sou eu, é tu, é o que tu põe. Vocês mesmos estão dizendo aí que a gente tem que, na realidade, trazer pra gente, pra que o outro também possa olhar pra isso. Entendeu? Eu acho que a Márcia Baixa fez isso, por exemplo, pra mim. Sim. Né? Ela não se olha aqui, o negócio. Assim. Mas assim, ela faz pra ti. Só que tu. Se não tivesse, ela nem reconheceria. Então tu tem isso, Eu entendeu? entendo isso. Então assim, o que tu tem que fazer é só focar no teu brilho, no teu fogo. Iluminar. Estamos nessa, né? Estamos aí no time. Mas tu entende isso? Entendo, mas tem aqui, João. Aí pronto.
Fudeu bem. Tenha fé. Mas vamos lá. Então, tudo é conexão, tudo é relação. Raíssa tá aqui. E a liberdade. Tá tá ali. sentadinho. E tudo, eu tava devendo só ela. E tudo é. Tudo é. Liberdade, né? Ok. Então o terceiro aspecto que a gente vai ver. Tudo é mistério. Tá? A gente não sabe o que é isso. Vamos lá. Tudo é mistério. Por quê? Mistério é melhor. Porque a gente não sabe direito o que as coisas são. Se eu tiver certeza demais, eu tô perdido, ó. É rotina. Se eu tiver fixo demais, eu tô congelando. Então eu tenho que olhar com a perspectiva, sabe aquele mistério bom? Aquele começo de paquera que tu não sabe o que é que tu vai falar direito. Tu olha e tu não sabe direito aquilo. Esses são os olhos melhores, os olhos de mistério. Tu olha com a reverência pra vida. Tu olha pra formiga e tu diz, eu não sei, será que a minha avó, minha bisavó? Tu olha assim, né? Tipo, quem é você? Tu olha com admiração, tu olha sem certeza. Bateram no teu carro, meu Deus, será que eu bati no carro de outra pessoa? Ou melhor, será que eu atropelei alguém na outra... Mistério. Tu fica numa posição de não saber, de não ter certeza. É mais do que neutralidade. É tipo... É abertura. 10 pontos para a Grifinória. Grifinória. É uma grife. É uma Grifinória. Escola do Harry Potter. É a escola do Harry Potter. Isso tem uma coisa a ver com o que o Lama diz. É, não é, mas Tem a ver. O Brasil é foda. É com esse lugarzinho aí, ó. Entre o é e não é. Esse mistério. É de você olhar, tipo, imagina se você olhar pra sua vida e dizer, eu sou um mistério. Que legal. Você olha e fala, eita, como eu tô misterioso hoje. Experimenta, viu? Chegar e dizer assim no espelho, hoje eu tô, ó, que misteriosa. Como é? Como eu acho um negócio aí que eu achei muito interessante. Foi. A questão de você ter uma abertura, inclusive, para causalidade. Ah, é? Porque nós temos muita tendência a dizer assim, isso aconteceu por causa disso. É. Isso não sei o Isso que, é horrível. está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. Aí a gente, inclusive as interpretações em relação às questões kármicas. É, não, isso é então, horrível. se você simplesmente dizer assim, isso aconteceu porque era talvez para acontecer, porque tem essa abertura, né? Existem causas e condições que eu desconheço, Isso. mas era para acontecer. É. Isso é mistério. Então isso é legal, cara. É bom, né? Isso tira a culpa, né? Tira a culpa e dá uma aceitação. É. Esse lugar da abertura é muito bom. Você não sabe direito. Tipo, você não precisa saber tanto, entendeu? Mas tá certo, não sei, mas tá certo. Tô aberto, né? O mistério deixou você aberto, né? Quando você se apagar a luz aqui e a gente tivesse sem saber, a gente andava com muito cuidado, né? Pra não bater em ninguém, pra não bater em nada, pra não cair. Então, você tem essa posição de reverência com a vida. O mistério pra mim, quando eu li o Prajna Paramita, é por que Shariputra foi perguntar a Bhaktesvara? E não o Buda, se o Buda tava O Buda tava lá. É isso, né? Aí eu disse, por que diabo ele foi falar com uma Bhaktesvara? O que tava rolando aí na sanga? Por que Shariputra, que é da sanga dos monges, passou uns maus bocados? Aí ele fez alguma besteira, não conseguiu ajudar alguém, aí foi perguntar a Bhaktesvara, que era o doidão. Aí pra mim é um mistério, eu sempre fico intrigado. Será que Shariputra, né? O que foi? Não sei, é um mistério. O Caetano Veloso tem duas crises aí, depois uma coisa muito bacana, que é a crise do mistério. Ah, é? Que ele diz assim, por que será que existe tudo que existe? Ah. E é mais ou menos a pergunta que a Diz fez aqui, e que ela se enrolou toda aí, mas que ela diz, por que será que existe, né? Por que será que a vida se manifesta? É um mistério. É isso mesmo, é um mistério. Agora, vocês imaginaram, olhar uns pros outros assim, Isabel é um mistério. Sou mesmo. Entende? Você olhar assim, é um mistério. Agora imagina, eu sei tudo sobre Isabel, ó.
Até o tesão diminui. Né? Não, eu não sei. É mistério. Misterioso para mim, João, é querer entender como é que, sem uma coisa meio individualista, que eu penso assim, como é que eu posso ajudar uma pessoa apenas vivendo bem, sendo feliz e dando a ela a referência do que eu sou. Isso para mim veja, esse feliz... É que você nesse diz assim, cara, o carinha deve ter, não conseguiu ajudar alguém, né? Por isso que ele vai indagar pro Buda, né? Não conseguiu ajudar, então ele ajuda vivendo. É uma forma muito individualista. Perdão, eu estou tentando... Você está certa. É porque esse noção de felicidade que a gente está usando aí é diferente dessa. Essa felicidade aqui é a plenitude. Não é felicidade do tipo, eu tenho a minha vida, eu tô bem. Tô arrasando, né? E tô, entende? Aí o outro tá lá, ó. Aí eu não consigo, mas eu tô bem, eu tô num pensamento positivo. Pensamento positivo pra você, ó. Melhorou não? Entende, Isabel? Não é isso. Isso é reino dos deuses. Isso é reino dos deuses. A gente tá falando de um processo que é de tipo mais profundo que isso. Que a presença da pessoa manifesta um bem-estar. Você, João, você faz isso pra gente também. Ela tá querendo falar minha amiga, tá vendo? Quer dizer, quando você dá a sua presença, de alguma maneira assim, você dá. Você conseguiu que a sua presença seja um bem-estar para as pessoas, é uma coisa bacana. João, essa plenitude talvez tenha a ver com a vibração. O que você está emanando. A vibração tem a ver com a plenitude. Aí o outro que não esteja muito bem, mas você está numa harmonia e o outro acaba captando. Seria isso? É porque a gente tem que fugir um pouquinho do reino dos deuses, sabe? Os deuses são esses que estão maravilhosos. Você chega com uma dor e fica assim, não, eu sou tão bom. Eu sou tão puro de coração. Não, porque os deuses são assim. Fica assim, não, eu sou tão puro de coração. Não, diga assim, quando a pessoa está sentindo mesmo, tipo uma harmonia mesmo interior. Isso. Tá feliz, você tá bem. E o outro do seu lado não tá tão bem. Isso. E você tem um desejo, você aspira para uma pessoa melhor. Isso. Mas você não está pensando mulher nem nada. E o outro acaba captando aquele sentimento. Isso, acontece isso. É a emanação. Isso é assim. E a plenitude é o que é? A plenitude é a fonte. Tá nela. Gente, a fonte é algo que rolou que eu já faço. Deixa ela falar que ela tá. Daqui a pouco eu passo pra ti. Pode falar. Onde é que eu separo a causalidade da energia que atrai, que você deseja comunicar isso ou essa? Isso. De certa forma, porque assim, a maioria de nós, né, dizemos, por que eu estou sofrendo isso? Então, de alguma forma atrai. De alguma forma eu pus na mesa ali. Aonde eu também separo a causalidade. Isso aconteceu, o que aconteceu? Isso nunca aconteceu porque aconteceu. Não é essa. Nunca. Não existe isso. Não existe o cara. Pro budismo. Não. Quem quer falar? Não? A fonte que gerou um certo. Uma enxurrada. Foi tipo uma confusão que seria esse 4%, essa nomenclatura. O que é fonte? Sinopse da fonte, aí fala, poxa, eu não teve presente, sinopse. Eu vou chegar na fonte. Deixa eu andar mais que eu chego na fonte. Tá bom. É fonte Indaiá. Vocês bebem Indaiá aqui? Sim, É daqui ainda? É daqui. Nosso pobre cara. Pode falar. Eu fico me perguntando se a ideia de ajudar o outro, sim, você não está reforçando uma distância. Sim. Você ainda está eu e o outro. Sim. A ideia é meio que se conectar. Isso.
você ainda está muito em ego. Eu ajudando o outro, eu estou bem, o outro está mal. Eu preciso ajudar o outro. E aí isso é uma fonte de sofrimento. Né? Ainda é. Quando você ressoa... Esse desejo, né, ainda é uma fonte de sofrimento. É verdade. Até de estar bem, né? Sofrimento até de estar bem, o outro não está, né? Vixe, Maria, essa flor foi essa. Arrasou. Ele é do Zen. Ele arrasou. Ele é do Zen. Coordenador do Zen. Tá vendo? Vocês têm que ir pra lá agora. Ou então, por vez em quando. A gente pode dar uma força pra ele. Eu discordo. Nós estamos entendendo que eles estão lá e nós aqui, não é verdade? Olha aí, tamo junto, né? Tamo junto, né? Verdadeiro sentido. Não é o benefício. Não é o benefício que não é. É porque a gente não deseja que benefício. Deseja trazer benefício, né? Aos seres. E o benefício aos seres não é livre de forma, é livre de como beneficiar é livre, tipo, não é eu ajudo ele. Eu desejo trazer benefício aos seres. Então é um desejo livre. Para mim, o desejo de benefício não é eu que vou beneficiar, não tem essa relação, eu ela. Né? Mas eu. É porque eu sou benefício, você é benefício. Eu sou fonte e você é fonte. Um pouquinho de fonte. Então vamos. Tudo bem? Então veja, a gente falou o que já? Tudo é liberdade, tudo é conexão, tudo é mistério. Guardem isso do mistério, tá? Conexão e relação é a mesma coisa. Então guardem isso do mistério, tá? Isso é um pedido de coração pra vocês. Vocês quando se acharem assim, na fossa, dizem, não, eu sou um mistério mesmo. Em vez de olhar se ver na fossa, dizem, não, isso aqui é um mistério. Tá? É misterioso porque aqui a Avalokitesvara responde Shariputra. Misterioso. Ele poderia dizer, oxe, vai estudar, diabo. Tu não é monge? Tu não é monge? Vai estudar. Vai estudar, monge. Oxe, monge, ô macho, vai estudar. Por que ele vai perguntar para Avalokitesvara, né? Tipo, o que motiva o coração de Shariputra a se abrir para Avalokitesvara? É bonito isso. O coração dele se abre. E aí, inclusive, o Sutra responde a gente assim. Quando ele faz a pergunta aí na página 3, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda prajna paramita, o Sutra diz, por ter sido perguntado desta forma. Quer dizer, a pergunta que Shariputra faz é uma pergunta do coração. Ele abre o coração dele para Avalokitesvara e pergunta, como é que faz? Eu não sei. É um mistério isso, gente. O que motiva a gente a abrir o coração? Foi o teórico prático, né? Isso. Isso foi o teórico perguntando para o outro. Exatamente. O conhecimento da prática. Exatamente. Ele abre e pergunta. É exatamente isso. Muda lá, né? Em alfa. Pode ser. Não é pra ele, né, também. Não é pra ele também. Isso que o Diego lembrou é importante, né? Ele não tá perguntando pra ele só, perguntando pra todos. Vê que pergunta bonita. Quais são as perguntas que a gente faz na vida da gente? Basicamente as perguntas dos 6 reinos. Como é que eu posso ter mais? Como é que eu posso acumular mais? Como é que eu posso ser mais maravilhoso? Como é que eu posso não perder? Como é que eu posso dormir? Né? O que mais? Dani, você tá aí? Isso é bem fácil. Fecha a Não tinha boca. visto você ainda. Emagrecer, ó. Fecha a boca. João, Oi. quando você fala assim do mistério dessa pergunta, assim, me veio com muita clareza. Se ele perguntou essa pergunta do coração, ela é uma pergunta do não sei, né? Isso. É um lugar do lugar que a gente não sabe. Isso. Então, Se ele soubesse, ele não perguntaria. Não, e não sobretudo porque não é uma pergunta retórica. Isso. Né? Ela é uma pergunta do coração porque ele se consulta, né? Isso. Antes de fazer a pergunta, ele se consulta. Ele olha para dentro, como um monge, ele faz isso. Esse é o papel dele, né? E aí ele chega num ponto que ele diz, eu não sei disso. E admitir que a gente não sabe, isso.
é uma coisa muito difícil no cotidiano, que a gente tem que saber sempre de alguma coisa. Cura Você é tanta sempre coisa, né? especialista Você saber que em não algo. sabe. É muito custoso quando a gente olha e diz, mas eu não sei isso. Como assim você não sabe? E aí, assim, a gente, desde criança, né? A gente já se começa uma coisa de você tem que saber. Então as crianças têm que aprender inglês, têm que aprender... Vai ser o que quando crescer? Tem uma coisa de tem que saber. Então essa é uma pergunta do coração nesse sentido, porque se a gente não olha, a gente não fica nesse silêncio, a gente não se resguarda, tô lembrando a palavra que você falou, essa pergunta não surge. O piloto automático, você só vai ter as respostas automáticas. Então o mistério é consultar, né, se abrir para esse lugar de não saber. Né? Grifinória tá forte hoje. Hein? Grifinória. Então vamos lá. Isso é perfeito, Giz. Isso é, assim é. Então, são 8h40 isso. O quarto ponto. Vejam, o sutra todinho é dizendo, não há isso, não há aquilo, não há nariz, não há olho, não há... As coisas não existem em si. O sutra todinho é dizendo isso. Aí quando é lá por trás da serra, a Avalokitesvara vai e diz, ó, Shariputra, não há isso, não há aquilo. Mas o mantra é esse. Vê que danadão. Não há olhos, não há ouvido. Quer dizer, as coisas não existem em si. Não há caminho, não Vai há variar. sensação, Não há isso, não tem nada. Aí ele diz assim, mas há o mantra. Aí, olha pra isso, que espertão. Né? Por que ele diz isso, gente? Porque há. Pode haver. Você pode construir as coisas. Né? Mas você pode escolher como você vai construir. Você pode construir suas relações. Mas você pode escolher como você pode construir essas relações. Você pode escolher o que você vai pôr na mesa. Tá? Você pode realmente. E o mantra é isso. Ele é recitado assim porque ele tem... O Buda intui ele, né? No caso, a Avalokitesvara, que dá a prática dele. Porque ele vem com uma criação do coração. E ele diz assim, se é verdade, não é mentira. Eu não sei se nessa tradução ele diz isso, né? Ele não diz isso assim, ele diz, se uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. Quer dizer... Tem uma tradução que diz assim, se é verdade, não é mentira. Isso. Você já viu essa tradução? Eu acho que eu nunca vi. Tem várias traduções que falam isso. Então, vejam, o que é que significa pra gente, nas relações? Que eu posso olhar e ver que tudo é construído, gente. Que é uma capacidade de criação permanente. Permanente. Tá? Esse fogo realmente aquece. Realmente eu posso construir de maneira diferente. Eu posso olhar pra mim de maneira diferente. Não só livre, não só com vacuidade, mas com luminosidade. Com a capacidade de construção. Eu posso escolher se eu vou contar a história. Ah, não, eu sou filho de fulano e de cicrano. Fulano tem essa história assim, ele é muito sofrido. Fulana, meu Deus, tive que aguentar tanta coisa. Ou eu posso contar a história. Eu sou filho de duas pessoas que desejam ser felizes. Que desejaram ser felizes. Muda, não muda? O karma muda. Porque no karma eu estou contando uma história específica. Eu posso dizer assim, não porque eu perdi uma pessoa na minha vida. Ou eu posso dizer, não porque uma pessoa deu a vida para eu me libertar. Vai mudar. Vocês entendem isso? Muda como você conta a história, muda quem você é. Então assim, você pode olhar para as pessoas nessa visão de criação permanente. Que história você quer contar sobre você e sobre o outro? Vocês entendem isso? Dá para entender? Dá, Denise? Isso, dá nascimento ela vai. É isso mesmo. Dá nascimento. Dá nascimento. Dá nascimento elevado. Nunca se acostume com o que o outro apresenta. Não use os olhos acostumados, os olhos do costume. Use os olhos de sol, os olhos de fogo, que criam, quebram o gelo. Tá? Isso nas relações é muito importante. Ok? Posso continuar?
O quinto ponto, quando o sutra acaba, lá na página 5, o Buda sai do Samadhi, aí diz: é exatamente como ensinou, deve-se praticar a profunda Prajna Paramita. Todos os Tathagatas irão felicitar. Quando abençoado, vocês podem ler, tá? Não paga não. Quando abençoado pronunciou estas palavras, o venerável Shariputra e o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a Assembleia e todo mundo, com seus deuses, humanos, asuras e gandavas, todos se alegraram, louvando o que a abençoada havia dito. Isto conclui o Sutra do coração da Prajna Paramita. Por que ele fala, ele não cita os humanos? Ou os humanos não, os animais aqui. Acho que ele omitiu, tinha tanta gente que não cabia. Asuras e Gandharva. Gandharva seria o pessoal dos prédios do reino dos... Os Gandharvas, eles são uma espécie de deuses. Ah, não é dos... Eles são os deuses da floresta, os deuses musicais. São os deuses que tocam como se fossem faunos. Os Asuras eles são... Os Asuras são semideuses. São semideuses, pois é, eles falam só do reino superior, né? Dos 3 reinos superiores, né? Então, o outro ponto é assim, tudo é potente. Tudo tem potência. As coisas que têm potência, elas chamam a atenção, elas causam impacto. Tanto é que começa a chegar um bocado de gente que não estava aí no começo do Sutra para ouvir o Sutra, né? Quer dizer, se você quer que as coisas se transformem na sua vida, se dedique ao que é importante, o que é realmente importante, porque isso tem potência na sua vida. Não vá querer picuinha, querer pouco, querer isso, querer aquilo na roda da vida, sabe? Um projeto, uma coisa... Vá na potência, vá no que aquece seu coração, aquece o coração do outro, que isso tem impacto, isso vai trazer benefício. Isso vai beneficiar não só você, como outras pessoas vão ajudar, vão chegar para ajudar você. Tá? João, Oi, João. Quando aqui um pouco antes da finalização, né, que Shariputra, dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajna Paramita. Então, o abençoado retornou do seu samadhi, louvou, então, e aí ele fala com total lucidez, ou seja, embora ele estivesse no samadhi, ele não estava doidão. Ele não estava ausente, então isso parece mostrar também a importância dessa da conexão. E ele estava lá, ele estava em meditação, ele estava no samadhi, mas ele não estava ausente do diálogo. Não. E ele aí está bem presente. Força isso. E aí ele diz, quando ele diz assim é. Ele está na fonte, né? Ele está lá. Quer dizer, a fonte é potente. A fonte, é isso. Ele está no aspecto de criação. Ele está vendo tudo. Ele não está rejeitando nenhum som. Principalmente os abutres estavam chiando. Principalmente estava acontecendo muita coisa. O Buda não estava rejeitando nada. Não é ausência e não é ausência. Ele estava lá. Como as coisas são. Tá? E o último ponto que eu queria dizer para vocês: olhem para as pessoas assim, com esse olhar do tipo, você é potente. Não importa o que a pessoa aparente, você olha, você é potente. Esse olhar, gente, ele é libertador. Não importa que máscara o outro está usando, não veja a potência. Olhe como ser potente. Não confie no que o outro apresenta. Confie no que está por trás do que ele apresenta. Tá? E você diga, você é potente. Quem quer falar? Auxílio. São duas coisas. A primeira seria qual a tradução aqui do mantra, né? O gato. A tradução que se diz é atravesse até a outra margem. Na história do barco. E a outra segunda questão, que até eu vi, que agora que você falou, olha para o outro com um olhar potente. Isso. Aí isso me remete ao que eles falaram também. Porque você disse que quando você muda a ressonância, né, no outro. Aí ele colocou a individualismo, não vejo assim como individualismo, é pela prática aqui do grupo, porque às vezes em que eu conto alguma coisa que eu observei na minha vida, no dia a dia, às vezes tem ressonância em alguma dificuldade, alguma coisa do outro. E o outro diz depois, olha, aquilo ali que você falou me ajudou. É isso mesmo. Diferentemente quando eu tento fazer esse olhar de poder, e recentemente eu fiz, né, com aquela pessoa que está vivendo com ela,
E você acredita que você está vendo o poder da outra pessoa, mas ela não consegue ver. E se você disser isso, ou você tentar induzir ela a ver esse poder, ela se irrita. E ela se afasta e reage. Então, assim, talvez alcance, o que eu pude até hoje vivenciar, é que é mais fácil alcançar uma pessoa pela sua própria experiência. Exatamente. Né? Que seja uma experiência que você ultrapassou das suas dificuldades, que você conseguiu superar, do que você tentar colocar que a pessoa veja, olha, você tem potência de superar isso. Aí a pessoa reage e diz, eu não tenho. Exatamente. E lá você insistir. A potência aí é tu permanecer olhando pra ele assim. Isso não significa que se tu vai falar é como se tu não visse a potência dele, né? Tu tá tentando... quando a gente vai falar pro outro, é como se eu achasse que ele não tá vendo, né? Mas tu fica lá só ressoando aquilo, desejando e se comportando assim de maneira livre, de maneira potente para ele, isso tem impacto, né? Agora tu vai querer interferir no processo do outro, muitas vezes eu digo à pessoa, fica calado que é melhor, não fala nada, fica só do lado dele, não fala nada, trata como se tu estivesse tomando, a pessoa tá lá, aí tu sabe? Não dá o peso que o outro tá dando. Agora, às vezes, dependendo do caso, tu tem que ir lá e ficar bem pequenininho, bem arfando junto com ele. É o que ele tá precisando. Mas ele não tá precisando do teu conhecimento. Não tá precisando disso. Se ele pudesse, quando ele precisar, ele vai te pedir. Você dizer ao outro, você tem poder, mas você, por meio de perguntas, de colocações, fazer com que ele compreenda isso, sabe? Porque é aquela coisa assim, de cair a ficha, isso, só vai pra isso, né? Mas não afirmar, realmente um pouco esse efeito, mas tentar, né? Você faz às vezes essas colocações aqui, quando alguém chega para você. Né? Mas eu faço aqui com você, né? Eu acredito que você não vai chegar para a pessoa que você está enxergando, né, dessa forma. Eu acredito que você faça de uma forma tal que a própria pessoa perceba. Às vezes eu não falo nada. Muitas vezes eu não falo nada. Eu só fico. A pessoa fala e eu... Tem várias vezes a pessoa só fala. Eu só escuto. Porque quando a pessoa ela quer saber, ela pergunta. Isso é aquela coisa que eu já vi no sábado de manhã, né? As 5 sabedorias. Amanhã, né? As 5 sabedorias. Eu vou acolher, eu vou oferecer espaço. Quando eu ofereço espaço, eu vou oferecer apoio. Quando eu ofereço apoio, eu crio uma relação. Quando eu crio uma relação, o outro pode saber se ele quer fazer o processo ou não. A gente às vezes quer que o outro mude de cara, né? A gente não quer nem ser espaço pro outro. A gente quer que ele se transforme. A gente quer dizer pra ele como fazer. A gente tá vendo, mas ele não tá vendo. Mas eu acho que eu sei tudo que a Grazi está falando, até porque eu sei de que ela está falando, é que muitas vezes, por exemplo, você vê alguém com um discurso aprisionado, a pessoa está ali fazendo várias interpretações deterministas, né, do jeito que você está falando, fixada, e achando que alguém está fazendo alguma coisa contra ela assim, no passado, ou, entendeu? Quando ela diz assim que intervém, muitas vezes de forma socrática, né, fazendo perguntas, para que a própria pessoa se aperceba do encontro em que ela meio que se encontra com todas as suas interpretações. Assim, na minha opinião, acho que é uma coisa bacana. Até porque, às vezes sim, às vezes não. Não é você dizer pro outro o que ele deve fazer, mas você questionar um pouco a própria fixação da pessoa. Mas aí que tá, às vezes sim, às vezes não. Às vezes o outro não quer ser questionado e ele, se você questiona, ele faz mal a ele. Né? Essa coisa assim do tipo... O Lama uma vez fez um negócio comigo que foi impressionante. Que eu tinha tido uma briga com a pessoa. E eu tava certo. Eu tava bem certo. E aí...
Eu tava tão certo que eu tava tipo, eu tô certo. E aí, não foi nem ele, foi Raquel. A Raquel chegou, Raquel testemunhou a briga, não sei o que. A briga não, soube da briga, não sei o que e tal. Isso foi na Sanga, tá? Isso faz mais de 6 anos atrás. E aí Raquel chegou, aí ela me ouviu, eu falei, não, Raquel, isso. Eu me gabando, né? Nossa, porque, né? Eu tô certo. A Raquel chegou e disse assim, aí saiu, daqui a pouco a Raquel volta. A Raquel disse assim, tu tá certo. E daí? Tu vai atropelar ela? O Lama quer que o Seb exploda. Mas ele não quer perder ninguém. Ele não quer que ninguém saia com uma conexão negativa. Mesmo a pessoa estando errada. Por quê? Porque a pessoa está errada agora, ela pode estar certa depois. Agora, se eu, que sou o senhor da verdade, vou mostrar para ela que ela está errada, aquilo para mim foi um baque, viu? Por quê? Porque os meus pressupostos de verdade também são congelamento. Que tal eu não saber para poder encontrar aquela pessoa que acha que está errada? Ou melhor, que acha que está certa, estando toda cagada. Que tal olhar como você vê o mundo? A gente não consegue chegar. O outro é pequeno demais, sabe? O outro é estreito demais pra gente. A gente tem que ir lá no mundo dele e apoiar ele do jeito que ele tá. A gente não consegue fazer isso, porque a gente tá certo. Então assim, às vezes sim, às vezes não. A maiêutica, né? De Sócrates. Às vezes sim, às vezes não. Ah não, mas eu sei aqui que é verdade. Mas a tua verdade, ela vai ser boa pro outro?